Você quer a sua ex de volta? Então, faça esse movimento após o contato zero. A verdade é que no primeiro momento, quando sua mulher terminou com você, você nem sabia o que era esse tal desse contato zero. Posteriormente, pesquisando na internet, vendo artigos, vídeos e publicações no Instagram, você começou a entender um pouco mais sobre o poder que tem essa técnica. Só que muitas das vezes o contato zero é aplicado da maneira errada, do jeito errado, na hora errada, pelo tempo errado e não são feitas durante o processo do contato zero as etapas corretas. E, para piorar, posteriormente, quando termina o contato zero, o cara não sabe nem o que fazer, não sabe nem como agir. Então, nesse vídeo, eu vou te explicar o que é o contato zero, como funciona o contato zero, qual a maneira correta de você fazer o contato zero e o que você tem que fazer durante e após o contato zero. Eu sei que é uma promessa grande, muito provavelmente você vai falar assim, caraca, você vai me dar um curso? Não, não vou te dar um curso, mas eu vou pincelar tudo isso, porque para você descobrir o que você vai descobrir aqui agora, você precisa entender todo esse contexto que eu acabei de comentar. Então, se isso te interessa, fica comigo até o final do vídeo, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena, e o que eu vou te ensinar aqui vai agregar demais para sua reconquista. Fala, irmão, beleza? Eu sou o Arthur, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui no Papo de Hétero, o nosso foco é conversar com você, tá passando por um término de relacionamento. Eu sou mentor em relacionamento, com foco em reconstrução de relacionamentos que chegaram ao fim. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, acabou de me conhecer, cara, seja muito bem-vindo, tamo junto demais, saiba que você acabou de encontrar um amigo, um irmão, que vai pegar na sua mão e vai te mentorar, te mostrar o caminho do sucesso. Eu não sei se você sabe, mas o mentor é aquele que mostra para você o caminho das pedras para chegar onde você quer chegar. O mentor é aquele que sabe o caminho, é aquele que passou pelo caminho, é aquele que descobriu qual é o caminho e te ensina. Então, você acabou de conhecer o seu mentor de reconquista. Saiba que nós somos o maior canal do Brasil, com foco em restauração de relacionamentos para homens. Então, com muito prazer que eu tô aqui para poder te ensinar, te orientar, ok? E sabendo que você está aqui e a gente está se conectando nesse primeiro momento, cara, já clica no gostei, deixa o seu like nesse vídeo, isso fortalece demais o canal e mostra pro YouTube que esse vídeo presta e a gente tem que fazer os vídeos que prestam chegar a mais pessoas e se inscreve no canal para que você possa receber cada vez mais publicações que a gente fizer aqui no YouTube. Fechou? Primeira coisa, o que é o contato zero? O contato zero é o movimento adequado para o momento que você está vivendo. O término do seu relacionamento aconteceu e ficar próximo da sua mulher não vai ajudar e não está ajudando a ela querer voltar com você. Então, o afastamento é algo natural. Afinal de contas, o relacionamento acabou, chegou ao fim, vocês não têm mais nada. Então, se afastar é um movimento natural e é preciso isso para que os ânimos se acalmem, para que as ideias sejam colocadas no lugar, para que a sua mulher sinta a sua falta e deseje sim ter você de volta. Por quanto tempo o contato zero deve ser feito? Depende. Tem alguns casos no qual o cara vai ter que fazer um curto período de tempo, talvez 30, 45 dias. Existem outros casos que já são um pouco mais complexos, no qual o cara tem que fazer 60, 90 dias de contato zero. E, obviamente, existem casos que são extremamente difíceis e que às vezes aconteceram coisas bem ruins, que talvez o cara tenha que fazer aí seus 180 ou até mais tempo de contato zero. Mas obviamente eu não estou aqui para poder diagnosticar a sua história e te mostrar quanto tempo de contato zero você vai ter que fazer. Até porque isso é muito personalizável. O contato zero, ele não é uma coisa durinha. Então, tem cara que vai fazer o contato zero, mas vai ter que ter contato com a mulher, porque às vezes tem filho, pendências, tem coisas para resolver. E obviamente nesses casos, o foco não deve ser o relacionamento, e sim as pendências que têm que ser resolvidas. Mas nem sempre é tão fácil quanto parece.
ter controle emocional, inteligência emocional durante o contato zero para não fazer cagada é um dos maiores desafios dos meus clientes. E eu falo isso para você porque é exatamente aqui que começa a pegadinha. Você ouve que tem que fazer o contato zero, mas acontece algum tipo de situação em meio a todo esse contato zero e aí você não sabe o que fazer. E tem caras que endurecem demais, ficam fechados naquela bolha do contato zero, não conseguem usar algumas situações ao seu favor e acabam, às vezes, postergando uma reconquista. A realidade é que, no fundo, vejo os caras destruindo todas as chances de uma vez só. Mas eu vejo um movimento de postergar muito um processo que poderia acontecer bem rápido. Existem caras que poderiam ter voltado com a mulher muito rápido, mas por não ter aplicado da maneira correta o contato zero, acabaram tendo que passar meses a fio para poder reconquistar a mulher. Esse daqui é um processo que eu quero que você entenda. E o contato zero, sim. Eu tenho um mentorado, por exemplo, chamado Carlos, que traiu a esposa. Ele era casado com ela, tem 2 filhos, ele estava há mais de 15 anos juntos e ele traiu ela. Cara, quando ele traiu ela, ela descobriu, o relacionamento terminou. E naquele primeiro momento ele ficou desesperado querendo voltar com ela. E eu virei pra ele e falei, cara, não é assim. Você vai ter que dar um tempo. Aí ele falou, quanto tempo? Eu falei, cara, pelo nível do processo, pelo nível das cagadas que você fez, pelos erros que você cometeu, cara, são 6 meses. Aí ele falou, tá, mas o que eu vou fazer durante esse tempo? Aí eu falei, eu sei exatamente o que você vai fazer durante esse tempo. E é exatamente o que você vai fazer durante esse tempo que vai fazer a mente da sua mulher bugar, vai fazer ela olhar para você de uma maneira completamente diferente. E dito e feito, ele entrou nesse processo e focou nas etapas que eu vou te revelar agora. A primeira etapa que ele começou a colocar em prática foi a antifragilidade. Eu não sei se você conhece, mas tem um filósofo chamado Nassim Taleb. O Nassim Taleb, ele é um economista, filósofo, investidor, e ele criou uma tese que se chama antifrágil. Ele desenvolveu um livro, inclusive, que é muito, muito bom e eu recomendo a leitura para todos. Assim, obviamente, se você tiver tempo e puder ler um livro de mais ou menos umas 1000 páginas, cara, o livro é incrível, realmente ensina algo forte, é uma visão completamente diferente do mundo e eu creio que todo mundo deveria ter essa visão. Mas obviamente, eu sintetizo isso para os meus mentorados. Porque a verdade é que no primeiro momento do término do relacionamento, o que você tem que ativar é a antifragilidade. Após o início do contato zero, você tem que se fortalecer em meio ao caos. Então, ser antifrágil é se fortalecer em meio ao caos. Quanto mais você leva pancada, mais forte você fica. É você ser tipo um Rock Balboa. Conseguiu entender agora? Essa é a pegada. Tipo um MacGyver, Highlander, o guerreiro imortal. É você ter essa força, essa pujança. Essa é a verdadeira masculinidade. O homem não foi projetado para ser um mariquinha que fica chorando quando leva a primeira pancada. Ele foi feito justamente para lutar, guerrear e ganhar toda qualquer luta na qual ele entra com toda essa energia. Porque ganhar a luta não é sobre quem vence. Ganhar a luta é sobre o sentimento de vencedor. É sobre saber que você lutou até o final. É sobre saber que você deu o seu melhor. É sobre dar o seu sangue, sua lágrima, sua gordura, seu suor. Essa é a realidade. Isso é um vencedor. O vencedor não é quem sobe no pódio. O vencedor é aquele que foi até o final da competição, independente de tudo, teve resiliência. Então, esse primeiro aspecto foi trabalhado no Carlos. E ele começou a colocar a cabeça dele no lugar. Ele começou a olhar para a situação por um ângulo que mostrou para ele que ele poderia muito bem se fortalecer com tudo isso. Ao invés dele sucumbir, ao invés dele pensar em tirar a própria vida, ao invés dele pensar um monte de besteiras, ele conseguiu visualizar naquilo ali uma luz no fim do túnel que trouxe para ele energia suficiente para ele começar a avançar no trabalho, para ele emagrecer, para ele ficar mais bonito, para ele comprar um carro novo, para ele começar a mudar aspectos internos de ética, moral, que ele precisava mudar. E não só isso, entre outros aspectos, mas eu vou entrar neles daqui a pouco. Então ele ativou isso. E através disso, ele conseguiu se estabilizar. E obviamente, mesmo estando em contato zero, ele ainda acabava tendo contato com a mulher dele por causa dos filhos. E ela começou a sentir a diferença nele. Só que ali, nada aconteceu ainda.
Ele estava em contato zero. Irmão, de verdade, você não tem que conviver mais com esses erros. Você não precisa continuar errando. Você pode muito bem ter acesso a tudo isso e muito mais do que eu já estou falando e vou falar nesse vídeo aqui através da minha mentoria personalizada e individual. Dentro da mentoria você vai ter um mentor para te guiar, um mentor para te orientar, uma pessoa que vai ficar do seu lado para pegar na sua mão. E pode ser eu ou outros mentores treinados por mim que vão pegar na sua mão e te guiar. O link para você fazer a sua aplicação está na descrição desse vídeo. Então, clica agora na descrição desse vídeo, faz sua aplicação e garanta sua vaga na mentoria. Tome essa decisão hoje. Não deixe para fazer amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Posteriormente, ele começou a entender sobre os erros que ele não deveria cometer na Reconquista. Inclusive, para quem é meu mentorado e aluno, eu revelo 55 erros que jamais devem ser cometidos na Reconquista e muito provavelmente você está cometendo alguns deles e nem sabe. Ali ele começou a se blindar. Isso é muito importante. Mais importante do que saber o que fazer é saber o que não fazer. Porque através desse filtro, você consegue metrificar muito melhor suas ações e comportamentos. E foi exatamente o que o Carlos fez. Posteriormente, ele entrou num processo de hackear a mente dela. E aí você vai me perguntar, o que é esse negócio de hackear a mente da mulher? Cara, é entender os sinais dela. Às vezes tem muita coisa que você não consegue compreender. Às vezes a sua mulher tá dando uma abertura para você, mas você não sabe que aquilo é uma abertura porque você nem tem olhos para ver. A realidade é que só um olho treinado consegue ver algumas coisas. Eu vou te dar um exemplo muito clássico disso. Quando um mecânico, por exemplo, bate o olho em um motor que tá com algum problema, cara, só dele ouvir o som, só dele ver o movimento do motor, às vezes só dele ver uma fumacinha, um negócio, uma gotinha de coisa que tá caindo, ele já sabe exatamente o que tá acontecendo. Só que quem é leigo não consegue entender, assim como um médico. Cara, o médico ele consegue bater o olho na pessoa e já ter um diagnóstico aqui na mente dele. Obviamente ele vai passar para a pessoa dezenas de exames, mas cara, só de bater o olho ele já sabe. Assim como um dentista. Esses dias mesmo eu fui num dentista, tava conversando com o meu dentista, o doutor Pedro da Marche. Cara incrível, super gente boa, recomendo para todos aqui de Alphaville e região. Se você é de São Paulo, cara, vem aqui fazer com o Pedro. Fala que foi o Arthur que te indicou e eu tenho certeza que ele vai fazer um desconto legal lá para você, vai fazer um trabalho bacana demais na sua boca. E a realidade é o seguinte, quando eu tava conversando com ele, ele já bateu o olho, a gente tava ali ajustando algumas coisas na minha mordida e ele falou, cara, isso aí, ó, bruxismo. Isso aí acontece porque parará, e ele começou a me explicar, eu falei, caraca, velho, cara, só de bater o olho no meu dente ele já saca como que é, o que tá acontecendo, por que acontece aquilo. Então, só um olho treinado consegue entender isso. Só um olho treinado consegue ver alguns detalhes que às vezes fogem pro olho destreinado. Então, aqui eu gostaria que você tivesse essa visão. Eu posso dar exemplo também de policial, até policial. Cara, policial bate o olho em alguns movimentos e ele já sabe que aquilo é suspeito. Segurança de banco, bate o olho, já sabe. O gerente do banco sabe muito bem quem tem dinheiro e quem não tem. Essa é a real, só de bater o olho. De conversar com as pessoas, de ver o saldo na conta, não. Mas de analisar a conversa daquela pessoa sobre investimento, sobre o uso do dinheiro e tudo mais. Enfim, a partir disso, o Carlos, obviamente, começou a perceber muitos sinais que a mulher dele estava dando. E com o passar do tempo, após um período de contato zero, ele começou a usar isso ao favor dele. Mas essa não foi a última etapa na qual ele parou. Ele foi para a próxima, que era uma transformação extrema. Vamos voltar lá na história do Carlos? Carlos traiu a mulher dele. Infelizmente. Eu sei que nem todos que estão aqui nesse vídeo traíram e tá tudo certo. Eu só tô comentando sobre uma história. Muitos que estão aqui, talvez o relacionamento acabou por falta de atenção, por falta de carinho, por falta de cuidado. Série de coisas que levam o relacionamento realmente a desgastar e chegar ao fim. Tá tudo certo. Não quero que você leve isso como uma régua, mas eu só tô te mostrando que existe um caminho. E foi exatamente aqui que a gente começou a resolver as tretas internas do Carlos. Porque o que aconteceu, aconteceu por algo que estava dentro dele. E o que aconteceu com você também aconteceu por algo dentro de você. Ou você acha que essa falta de atenção, essa lerdeza, essa fraqueza, essa falta de virilidade, essa coisa emasculada, esse lado machista, machão, durão, essa coisa que
fez seu relacionamento acabar vem do nada. Vem do nada. Nada vem do nada. Esse é um comportamento que foi gerado em você, que foi criado por uma série de experiências que você teve na sua vida. Então, obviamente, existem maneiras de você ressignificar isso e de você se transformar em um cara extremamente fodástico. Completamente diferente do que você era dentro do relacionamento. Só que isso precisa de uma atenção, isso precisa de um cuidado. Às vezes não é somente sobre você falar, vou mudar. Às vezes você precisa de ferramentas que vão te ajudar a mudar. Às vezes você precisa de um plano de ação detalhado, personalizado para você, para a sua história, para você saber como mudar. Às vezes você sabe o que precisa mudar, mas não sabe como mudar. E foi exatamente isso que ele aprendeu quando ele entrou na parte de transformação, de mudança extrema. Juntando tudo isso, nós temos 5 etapas da reconquista que foram travadas pelo Carlos. E posteriormente, quando ele se reaproximou da mulher dele, quando ela deu abertura, quando ele conseguiu criar essa abertura, quando ele conseguiu enxergar essa abertura, ele não cometeu os erros, ele manteve a estabilidade emocional, ele estava transformado, ele conseguiu entender os sinais dela e ele havia feito realmente ela sentir poder do contato zero. Então, quando a gente inicia o vídeo e eu prometo para você que eu vou te ensinar qual que é o movimento que você tem que fazer após o contato zero, o movimento é colocar tudo isso para fora e deixar a sua mulher sentir o peso do homem incrível que você se tornou no período no qual você estava afastado dela. Esse é o movimento. Tem o recontato? Tem. Existem técnicas de recontato e formas de conversar, persuadir, manipular, mexer com a mente dela? Com certeza. Existem dezenas de gatilhos que eu ensino. Existe o efeito da paixão? Existe. Existe uma série de coisas ainda dentro da reconquista para que você possa ter a sua mulher de volta. Mas não só para ter ela de volta, mas para ter ela apaixonada e ter um relacionamento 10 vezes melhor do que aquele que vocês tinham. Aquele relacionamento acabou, aquele relacionamento chegou ao fim e agora é hora de criar um novo relacionamento. Por isso que todas as etapas se conectam. E eu espero de coração que o que eu te ensinei nesse vídeo tenha trazido para você luz. E através dessa luz você possa, de fato, enxergar tudo o que você está vivendo de uma maneira diferente e consiga trazer a sua mulher de volta. E, obviamente, reitero aqui com você o meu compromisso de querer te ajudar e te orientar e ser seu mentor. Se para você faz sentido, o link, vou falar de novo, está na descrição desse vídeo. Clica no link que está aqui embaixo, faz sua aplicação agora para a mentoria e venha dar comigo. Faça seu investimento, viva por decisão, decida a partir de hoje parar com esse caos mental e resolver essa situação da maneira correta, com profissionais que realmente vão poder te orientar de uma maneira efetiva no seu caso, para que você possa restabelecer o seu relacionamento. O link para a mentoria está na descrição. Reitero para você e finalizo o vídeo aqui. Um forte abraço, vamos que vamos, tamo junto e até a próxima.